O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado cidadão, especialmente telespectadora real, você que nos acompanha ao longo destes 14 anos sabe que no mês de março dedicamos todas as nossas edições para entrevistar as mulheres, como forma simbólica de homenageá-las. E sendo assim, teremos a oportunidade de iniciar esta série com uma ilustre convidada que já se tornou muito familiarizada à nossa imensa e expressiva audiência, até porque se notabiliza também pela sua competência, pela sua coragem emoldurada, conforme me ensinou o doutor Henrique Martins, por sua incontestável beleza. Trataremos nestas edições do que denomino universo feminino. Até porque as recentes ocorrências, sobretudo policiais, têm nos envergonhado. Neste dia 8 de março, celebraremos o Dia Internacional da Mulher, que começou a ser celebrado efetivamente em 1975. Se bem que no início do século passado se originou toda esta movimentação em função de inúmeras e diversas manifestações de mulheres que ocorreram nos Estados Unidos da América e na Europa, sobretudo reivindicando melhores condições de trabalho e igualdade de direitos. Não obstante, recentemente também celebramos e comemoramos 90 anos da instituição do voto feminino. Por estes justos motivos, cabe dedicarmos todas as edições deste mês de março às mulheres, as entrevistando, enfim, conhecendo sobretudo o seu universo que contempla múltiplas funções. Diz a lenda e a sabedoria popular que somente as mulheres conseguem desempenhar várias tarefas ao mesmo tempo, o que eu sou obrigado, por dever de ofício, a concordar. Realmente as mulheres são absolutamente diferentes e estão na origem de todos nós. Portanto, teremos a oportunidade de conversar com ilustres convidadas que, dentro da sua área de abrangência, poderão refletir e avaliar todo este momento que, conforme eu disse anteriormente, no que se refere à violência contra a mulher, nos envergonha, colocando Nova Friburgo como uma das cidades do estado do Rio em que acontecem mais episódios, para ser comedido, contra as mulheres. Agressões físicas ou verbais, espancamento, esganamento e, por vezes, morte. Não podemos mais tolerar este tipo de indignidade, que realmente mostra um lado muito cruel da vida humana quando ela é banalizada. Famílias têm sido vitimadas em Nova Friburgo e precisamos nos manifestar com as devidas e necessárias cautelas de praxe, mas é absolutamente necessário expormos esta situação para que você,
minha querida e fiel telespectadora, tome ciência e, sobretudo, conheça seus direitos e busque a sua sobrevivência. Com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muitíssimo bem-vindos e bem-vindas nesta edição inédita do programa Cidade Real, que conta com o indispensável apoio de Lídia Dias, nossa atraente e eficiente assessora de estúdio, Pablo Machado, nosso eterno dublê de cameraman, coordenado pelo eclético Marconi JR, que, sempre muito atento, corrige detalhes que você não percebe. Nesta edição de número 732 do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 7 de março de 2022. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Ligue 40 42 0200. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e, sobretudo, de beleza nestas edições do mês de março, em que, conforme eu disse no meu editorial inicial, serão todas dedicadas às mulheres como forma simbólica de homenageá-las. Eu que tenho profundo apreço pelas mulheres, respeito, admiração, até porque também tive Dona Célia, minha saudosa mãe, na minha origem, na trajetória da minha vida, entre tantas outras que assim me permitiram compartilhar da sua sensibilidade, a sensibilidade feminina, que também por vezes é conhecida como intuição, é absolutamente fantástica. Você já deve ter experimentado esse tipo de situação em que uma determinada mulher que cuida de você, que te protege, já se manifestou dizendo que algo iria acontecer baseado simplesmente na sua intuição. Sendo assim, nós temos a honra, a satisfação, o privilégio, sobretudo pessoal, de ter a presença nesta edição que abre esta série da querida Aline Freitas Spinelli, professora de Direito Penal e advogada criminalista, que aqui comparece à direção da TV Zoom e à produção do programa Cidade Real. Sentem-se absolutamente homenageados com a sua presença. Seja bem-vinda, querida.
Olá, muita alegria dentro desse meu coração, mais uma comemoração do Dia Internacional da Mulher, a véspera dos 14 anos de aniversário do Cidade Real. Exatamente. E esse momento aqui de reflexão e de carinho, de aconchego a todas as mulheres, todas as telespectadoras, todas as mulheres que Nova Friburgo abraça ou deveria abraçar. É uma honra. A honra nos pertence, doutora, obviamente. E por falar em abraçar as mulheres, muito mais num sentido, eu diria, fraternal do que propriamente físico, Nova Friburgo tem registrado episódios absolutamente lamentáveis. Quando podemos citar, mais recentemente, crimes cometidos por um conhecido tabelião de um cartório em Nova Friburgo, que assim, segundo a sua defesa, foi tomado por um surto e assassinou esposa grávida e seus pais, sogro e sogra. No momento anterior também tivemos 2 mulheres sendo assassinadas por conta de um incêndio, que assim foi definido em recente tribunal de júri, que vitimou também 2 mulheres. Por outro lado também, recentemente, um determinado indivíduo foi preso no 6º Distrito de Conselheiro Paulino porque agrediu, esganou e tentou assassinar a sua companheira, também grávida, entre outros delitos de menor potencial ofensivo, mas também inadmissíveis. O que é que está havendo, doutora, na nossa cidade? É a banalização da vida, é a certeza da impunidade, é uma relação que ficou muito conflituosa, sobretudo pela pandemia, ou todas as alternativas anteriores estão corretas? Olha, Zuri, na minha modesta opinião, não acho que são todas as alternativas anteriores, não. Assim, a minha contribuição aqui é no sentido de falar do que eu já vivi de experiência como advogada, como professora, operadora do direito e como mulher, né? A questão da impunidade é uma questão que permeia, que passeia por toda esse momento histórico em que nós estamos vivendo, tá? Eu atribuo a algumas questões e eu irei enumerá-las. Por favor. Em primeiro lugar, você começou falando sobre o argumento da defesa de uma dessas pessoas, né, desse tabelião, e eu me sinto com muita liberdade em falar que, para mim, surta quem rasga dinheiro, sabe? Surto, para mim, é quem rasga dinheiro. Se a pessoa não rasga dinheiro, a pessoa, ela não surtou, né? E quem surta, não tem como falar que surtou 5 minutos depois. Ponto. Essa palhaçada de surto é uma alegação da defesa. A defesa tem todo o direito de alegar o que ela quiser, né? Está na Constituição, devido ao processo legal, contraditório, ampla defesa, enfim, não vou entrar no mérito, né? Eu, como amiga da família e como operadora de direito e como uma pessoa que tem abraçado essa luta do combate à violência doméstica e da busca pela diminuição do feminicídio, eu posso dizer que em Friburgo a gente tem observado uma mentalidade que assusta. Dá a entender de que Friburgo passa pano para esse tipo de violência. Exatamente, doutora. Saiu na Voz da Serra, acho que uns 15 dias atrás, salvo engano, uma pessoa que matou a esposa, tacou fogo no carro, perto de Muri, exatamente, bem lembrado, bem citado. De acordo com a matéria jornalística, esse cara teria falado assim,
é só mais uma morte. Aqui em Friburgo ninguém vai preso por tacar fogo. Você vai morrer e vai ficar por isso mesmo. Como se ele tivesse se sentindo com o direito de tirar a vida da mulher e usar os meios, né, de incêndio antes ou depois para ocultar o cadáver e achar que ele vai ser abraçado pelos jurados ou pela sociedade de um modo geral. Não é isso que a gente quer, não pode ser essa a realidade. Existe uma luta muito grande, né, tanto do legislador, quanto das ONGs, quanto de todo o aparelhamento policial, da Delegacia da Mulher, da Polícia Militar, do Judiciário. Só que a gente não pode, concluindo a sua indagação, a gente não pode colocar isso só na conta do legislador, só na conta do aplicador, de quem vai fazer a dosimetria da pena, ou só na conta do jurado, que pode votar errado, que pode botar uma cédula errada, ou que pode entender alguma coisa naquele momento que não seja o que vai fazer a decisão atingir a justiça. Mas a gente precisa entender que isso é uma questão de consciência, não é uma questão de uma bandeira que algumas mulheres abraçam. Isso deve ser um caminho a ser percorrido todos os dias por todos nós. Por que eu estou dizendo isso? O Tecle Mulher tem um trabalho muito bonito e nós, que eu me considero parte do Tecle Mulher, nós fazemos um trabalho não só de informação, como de acolhimento. E num grupo desses, né, de discussão sobre violência doméstica, eu recebi um vídeo antigo, muito antigo, Sim. de uma mulher que falava uma coisa que eu sempre falo. A responsabilidade da luta pelo fim, pela diminuição do feminicídio, pela luta da vida das mulheres, da sobrevivência, é uma luta que as mulheres têm que se dedicar mais. Se dedicar mais. Primeiro que as mulheres, elas não abraçam as outras mulheres da forma como deveria abraçar. As mulheres, elas se enxergam como rivais, isso é fato. As mulheres se enxergam como quem vive numa disputa. As mulheres estão aceitando essa coisificação, essa forma de objeto em que nós nos tornamos nas últimas décadas, né? Eu abro parêntese aqui para fazer pequenos comentários a título de exemplo, né? Você abre o Instagram, tem mulheres falando em cirurgia íntima para reconstrução do ímen para você poder ficar mais atraente, aquele creme que te rejuvenesce, enfim, esses são só exemplos de que as mulheres, elas estão se sujeitando ao impossível para conquistar o quê? Aquele príncipe encantado que vai bater na cara dela? Sabe? Outra coisa, Bruno, goleiro, matou a mulher porque ficou decidido num tribunal. Está contratado, está sendo ovacionado, está dando autógrafo. Guilherme de Pádua, virou pastor, casou. Posso citar aqui vários que eu anotei. Vários homens que bateram, humilharam. Garrincha bateu na Elza Soares a vida inteira. É herói brasileiro. Um outro bateu na mulher, foi para um programa desse sensacionalista de televisão, ganhou 2, 3, sei lá, alguns milhões. Votação das pessoas. As pessoas continuam aplaudindo e enaltecendo homens que matam mulheres. Essas pessoas também são mulheres. Um homem é preso porque matou a esposa. Ele vai sair da cadeia, vai ter outra esperando por ele, se já não estiver recebendo visita. Então, quem é que está errado? Está todo mundo errado, Zuria. É muito bonito levantar uma hashtag, nunca foi surto, mete a colher, tudo muito legal para nossa vaidade profissional, estou fazendo algo. Mas acontece que a gente tem que ter noção
do terreno, do solo em que a gente está pisando, nossos filhos, nossos irmãos, nossas irmãs, não só os filhos que a gente deve educar, não, as filhas, nós devemos educá-las, precisam pensar, e pensar a se enxergar, se reconhecer como indivíduo, como pessoa que tem dignidade, que não precisa se submeter à ditadura da moda, à ditadura da beleza, à ditadura do padrão, à ditadura da violência, e a gente precisa entender que quando a gente abraça um homem que matou uma mulher, a gente está matando outra mulher. Ponto. Eu acho que é mais ou menos isso. A sua oratória, além de brilhante, é empolgada e, eu diria, honesta, porque propõe o contraditório. Uma vez que essas situações que caracterizam violência doméstica, sobretudo contra a mulher, na maioria das vezes, são tratadas com piedade pela sociedade, o que tem que realmente acontecer. Mas, por vezes, doutora, se me permite acrescentar, é preciso também que se tenha a avaliação um pouco mais racional dessas situações, porque isso cria um manto falso em torno de determinadas situações que protegem determinadas relações sem que haja o devido conhecimento de como elas acontecem. Você descreveu com absoluta precisão essa relação, sobretudo na competição, eu diria, intensa e, por vezes, inexplicável entre as próprias mulheres. É uma questão, assim, cultural, né? Essa cultura patriarcal, machista, da coisificação, né? Da mulher objeto, da mulher carne, pedaços de carne. Isso todas as mulheres acabaram abraçando, né? Sim. Algumas, não todas, lógico. Sim. Muitas acabaram abraçando. A gente vê isso. Crianças, adolescentes passando por bullying, né? Em colégios, porque não atendem ao padrão estético de Instagram. Então, isso é uma coisa muito séria. As mulheres estão morrendo não só pela violência, mas também de depressão por não acompanhar essas questões inventadas e criadas pela, sei lá, indústria cosmética, farmacêutica, até a própria cinema, né? Não canso de falar que, na minha adolescência, a gente ouvia, né, bandas de rock dos anos 90 que falavam, eu amava uma mulher, mas tive que matá-la. Isso é uma canção que eu cantava dos Guns N' Roses. Sim, certamente. Né? E, enfim, a gente não tinha nem a consciência e nem o poder de análise crítica que hoje a gente está tendo por conta dos holofotes que estão voltados, graças a Maria da Penha, graças aos legisladores que trouxeram a figura qualificada do crime de feminicídio, tornando crime hediondo, e graças ao trabalho de muitas mulheres e muitos homens, né? Isso é uma outra questão que a gente vai falar, porque essa questão da luta pela vida da mulher é uma luta de todos nós, e muitos homens muito legais, muito interessantes, devem ser elogiados, abraçados e acolhidos. Mas, dito isso, até num julgamento de tribunal do júri, um cara com um rostinho bonito é tratado diferente, né? A gente acompanhou um julgamento que talvez ele tenha sido olhado com outros olhos por conta da aparência dele, né? De homem bem apessoado. Atraente. Segundo informações. Atraente aí eu não vou dizer, porque para mim não é. Mas, enfim, será que se fosse, né, um cara com aquele padrão que a polícia gosta de enquadrar, né, aquilo quilombroso, ou que a teoria do etiquetamento, né, traz a figura do traficante preto, pobre, de morro, pé no chão. Se fosse uma pessoa assim, será que os jurados não teriam tido mais rigor na condução do julgamento? Essa é uma pergunta. Outras perguntas, né, virão. Agora, se você me permite interrompê-la, claro, o que é uma ousadia da minha parte. Mas necessária. É uma ousadia, mas é necessária.
Excelente, doutora. Você é absolutamente ótima. Nesse episódio do julgamento do réu Rodrigo Marotti, em que foi acusado de cometer um crime que provocou 2 vítimas fatais. E aí houve ali toda uma situação de tribunal de júri em que ele talvez não tenha sido penalizado conforme a sociedade assim esperava, aguardava e desejava. O que houve naquele momento? Qual foi o viés daquele tribunal de júri que, de certa maneira, conduziu os jurados a ter aquele tipo de entendimento, desqualificando a situação, desclassificando, desculpe, de um feminicídio, e sim resultante de 2 mortes por conta de um incêndio que foi causado onde as 2 residiam. Olha, Zuria, com todo respeito à sua pergunta, o processo, ele tramita em segredo de justiça e eu não assisti o julgamento pelo plenário de júri. Sim. O que eu tenho de informação é o que eu obtive dos jornais, né? E agora, recentemente, por estar me habilitando como assistente de acusação contratada pela família de uma das vítimas. Porém, eu repito, o processo está sob sigilo, foi retirado o sigilo apenas para a imprensa poder acompanhar o julgamento, mas é um caso que ainda está em trâmite, o processo está no meio do caminho, não foi julgado ainda o recurso de apelação da acusação, a acusação recorreu, a defesa também recorreu, e o fundamento é o de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. É um fundamento legítimo, muito provavelmente o tribunal, a gente espera e confia, o tribunal dará provimento, ele irá a novo plenário do júri, com um novo corpo de jurados, com um novo sorteio, enfim, com tudo, como sempre né, no rito do tribunal do júri, como sempre o Código de Processo Penal determina, não é esse caso, né? E o que houve é difícil responder. Podem acontecer inúmeras situações num plenário, né? Um plenário é uma coisa viva, é aquele momento ali, acontecem tantas coisas durante uma audiência, um plenário do júri, que é difícil atribuir a uma coisa específica. É um conjunto de coisas, de ações. Às vezes tem dia que a defesa está mais inspirada ou a acusação. Os jurados ali, eles são levados também pela emoção, não são pessoas com conhecimento técnico de lei, de perícia. Então não há que se falar em perícia, em laudo, até porque nós não estávamos lá, não somos partes daquele julgamento. Mas o que nos leva a crer, acompanhando o caso já há anos, né, como todos nós na sociedade friburguense, é de que foi sim um crime de feminicídio por conta do gênero, né, da ex-companheira, ex-namorada, enfim, ex-amante, o que for, de uma relação afetiva, e um feminicídio por conexão, que foi porque uma pessoa, uma amiga, acabou se colocando ali na frente entre o executor, o assassino, né, o monstro, e o seu alvo principal, e ela entrou como vítima de feminicídio por conexão. Ali, por conta da relação afetiva, o feminicídio íntimo, e por conta do gênero. Isso é claro, está ali como se fosse um exemplo típico daquele do legislador dos livros que a gente estuda. Agora, o jurado ele é livre e soberano para julgar de acordo com o que ele quiser. Ele não precisa fundamentar, ele não precisa explicar. Ele tem toda a liberdade. Como em qualquer caso, se ele quiser dizer que, o caso do irmão necrófilo, eu absolvo o réu, ele pode absolver. O jurado se manifesta face à quesitação. As perguntas da quesitação. Que são colocados. Exatamente. Para que cada um se manifeste. E tem uma ordem. Uma ordem. Ele vai respondendo, dependendo da resposta, nem chega para o próximo quesito. Mas eu não estava lá, Sim. Eu não posso falar e eu não irei falar desse caso
porque é um caso sério que envolve uma dor imensa das famílias e é um caso que está no meio do caminho, tem muita água para rolar. Mas, em apertada síntese, o jurado, ele vota de maneira livre. Por isso que existe ali no Código de Processo Penal a possibilidade de recurso tanto da defesa, né, como da acusação, para que erros sejam solucionados pelo tribunal e submetido a um novo júri. Porque o tribunal, ele não condena quem foi absolvido e não absolve quem foi condenado. O tribunal não reforma aquela decisão soberana. Ele só manda de novo a nova apreciação. Só para entender tecnicamente, após a manifestação dos jurados, sem nos ater a este caso, cabe ao juiz promulgar a sentença de acordo com vamos dizer assim, com a legislação pertinente. Cabe ao juiz presidente do tribunal do júri, né, quem funcionou naquele julgamento, fazer ali o cálculo da dosimetria da pena a ser aplicada, caso condenado. Nesse caso, os jurados desclassificaram, eles retiraram da competência do tribunal do júri para o juiz comum, porque só vai a julgamento pelo tribunal do júri o crime doloso, aquele com intenção, tá? O crime doloso contra a vida. Infanticídio, homicídio, instigação, induzimento ao suicídio, crimes dolosos contra a vida. Tanto que um latrocínio é contra o patrimônio, não vai a júri, né? Enfim, ali o bem jurídico tutelado é a vida e só o crime doloso. Um atropelamento culposo não vai a júri. Os jurados, na condução ali, né, dos debates e da votação, eles entenderam, em sua maioria, que o caso não seria de crime doloso contra a vida. E aí, acaba a competência do tribunal do júri e o juiz tem que aplicar a pena de acordo com aquilo que eles decidiram, com aquela desclassificação. Então, a juíza e o juiz, ele fica preso, fica delimitado aquela tipificação para colocar ali o cálculo da dosimetria, que é a dosimetria da pena a ser aplicada. Ou seja, é preciso que se explique bem, porque às vezes o incauto cidadão que não conhece essas nuances e essas particularidades se confunde, sobretudo, vamos dizer assim, buscando muito mais a vingança do que a justiça. Sim, Zuri, as pessoas, elas não são obrigadas a entender de processo penal. Isso é uma coisa muito complexa, muito delicada, muito complicada. Não podemos exigir do cidadão comum esse entendimento que a gente vê, e é muito legítimo, é a indignação. Certamente. Né? A comoção social. Mas a comoção social, ela não define resultados de tribunal de júri. E é importante que as pessoas... Até porque, doutora, rapidamente, considerando essa sua observação, os tribunais de júris, eles são agendados algum tempo, um bom tempo depois do ocorrido. Sim, porque no auge da duração do processo. No auge da ocorrência, as emoções estão muito afloradas. Mas não é nem por isso, é porque a condução de um processo, né, o processo de homicídio, ele é um processo que tem duas fases, o processo que vai a júri. Então, é necessário percorrer a primeira fase até a sentença de pronúncia, ou seja, nesse caso, né, da Dani, esse caso das meninas, né, das moças que foram assassinadas, incendiadas pelo Rodrigo, esse processo até andou rápido. Exatamente. É um processo delicado, exatamente, porque tem a primeira fase que foi percorrida, ao final da primeira fase, o juiz, a juíza titular, entendeu por bem sentenciar, pronunciando ele a ser julgado pelo tribunal do júri, porque entendeu ali que tinha sido um caso de feminicídio duplo. Os jurados que depois votaram diferente, mas ele foi pronunciado a ser submetido pelo tribunal do júri pelos 2 crimes dolosos contra a vida. Entendeu? Definidos ali pela tipificação da Lei 2015, que é a lei que fala do feminicídio, da figura qualificada do crime de homicídio por conta do gênero. Então, entender processo penal é uma coisa muito complicada. Complexa. Por isso que a gente deve buscar
se quiser mesmo entender, profissionais sérios, não postagem de rede social. Como entender de vacina, como entender de guerra, né? Todo mundo tá ávido por falar e contribuir com alguma coisa, só que a gente estuda, às vezes, uma coisa e não estuda outra. Então, a gente tem que ter cuidado com aquela informação que a gente, aquela reflexão que a gente posta, porque a gente pode estar, além de magoando alguém, pode estar falando uma coisa que está errada. Confunde. Aí o que vira postagem pode virar desinformação. E isso só contribui mais ainda para quê? Para mais violência. Né? Certamente. Existe um outro aspecto, doutora, que você irá abordar logo no retorno do nosso intervalo, que precisa também ser entendido, que trata da denunciação caluniosa, que muitos não conhecem do que se trata e novamente se tornam vítimas e, eu diria, presas fáceis. Portanto, é preciso entender, conforme a doutora Aline está nos concedendo aqui uma aula de direito penal, até porque é uma notória professora explicando essas nuances. Evidentemente que o eixo central trata da violência contra a mulher. E quero crer que num determinado momento, mesmo entendendo que ainda teremos que aguardar muitos anos, não trataremos mais desta questão que é indigna, que nos envergonha, que mostra a banalização da vida também contra as mulheres, nesses programas comemorativos do Mês Internacional da Mulher. É preciso se dar um basta, um fim. É preciso nos indignarmos, nos revoltarmos, não compactuarmos. Eu até cito também, de forma honrosa, o título de uma coluna assinado por Lucas Barros no jornal A Voz da Serra. Ele que é aspirante a advogado criminalista, conforme assim mesmo se define na sua coluna, lançou o seguinte título desafiador: Nenhuma mulher a menos. Perfeito, preciso, didático, nenhuma mulher a menos. Independente de tudo que cerca essas relações, que por vezes não são simples, mas não podemos permitir e admitir a perda de vidas humanas. Como também uma forma de contribuir com a sobrevivência é doar sangue. O programa Cidade Real, ao longo de um bom tempo, vem insistindo na campanha por doação de sangue. Mais do que um ato de amor, que um gesto de solidariedade, trata-se de uma atitude pela sobrevivência. Uma doação pode salvar até 4 vidas. E o Hemocentro Regional de Nova Friburgo, que de direito é regional e de fato abrange outros 13 municípios no seu entorno, precisa repor os seus estoques de sangue, que ainda é um item que não se produz em laboratório e, portanto, não consegue ser adquirido pela administração pública. Depende da sua generosidade. E desta forma, apresentamos em todas as edições esta oportuna campanha pela sobrevivência. Vamos acompanhar. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar
sobre dois tipos de pessoas: as que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. É tempo de solidariedade. O Hemocentro Regional de Nova Friburgo precisa da sua ajuda. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta é feita individualmente. Ligue para 2523-8084 e agende a sua doação. Funcionamos de segunda a sexta-feira, de 8 horas às 11h30 da manhã. E atenção, agora eu tenho um recado para você. A Axis Saúde é uma nova empresa especializada na comercialização e administração de planos de saúde. Venha conhecer as novas lojas da Axis Saúde no Espaço ARP ou peça um orçamento pelo telefone 21 40 42 0200. Na Axis Saúde você encontra as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como os nossos 18 mil clientes. Seja Axis você também. Entre em contato conosco. Ligue 21 40 42 0200. Axis Saúde é a melhor escolha em planos de saúde para você, sua família ou empresa. Tranquilidade, segurança e praticidade. Diz aí, Ciro Bottini. Axis Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Axis você também. Axis Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Ligue 40 42 0200. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de beleza, evidentemente, em todas essas edições do mês de março, quando teremos o privilégio, a honra de prestar uma singela homenagem às mulheres pelo transcurso do seu dia, que
que acontece em 8 de março. Serão edições que tentaremos analisar e refletir um pouco sobre o universo feminino que, entre outras virtudes, consegue desempenhar múltiplas funções. E dessa forma, tenho certeza que você que sempre nos assiste, nos privilegia, saberá acompanhar e analisar todo este cenário. Até porque do outro lado tem vida inteligente. E nesta edição estamos conversando com a doutora Aline Freitas Spinelli, que é a nossa editorialista predileta, sendo a única. Uma vez que semanalmente apresenta a nossa opinião, que é pública, que oferece o contraditório, que incomoda, mas é saudável. E o faz com sabedoria, com responsabilidade, com coragem e ousadia. E não obstante, ela inicia esta série de entrevistas. Doutora, isto posto, também tem sido motivo, eu diria, de equívoco e confusão, aquelas situações que envolvem difamações e calúnias que comprometem o entendimento, por vezes, de uma determinada situação. Isto posto, queremos ouvi-la. Zulia, o que ocorre é que se você for se dirigir às DEANs, né, às delegacias, e conversar e acompanhar também a jurisprudência e aos atores jurídicos, magistrados, promotores, advogados, toda coisa boa tem uma coisa ruim, né? Certamente. Sempre tem um lado ruim de qualquer coisa. Certamente. A Lei Maria da Penha é uma lei maravilhosa, nunca vou me cansar de render homenagens, né? Vai salvar, já salvou muitas vidas. É uma lei, assim, extraordinária. Porém, todavia, entretanto, existem pessoas, né, mulheres, que a lei, ela protege mulheres, né? Se algum homem sofreu algum tipo de violência, de lesão, ele tem um Código Penal que protege os interesses dele. Mas muitas mulheres, desavisadas ou não, têm se utilizado, têm ido à delegacia, né? Incomodar os investigadores, os inspetores, para registrar ocorrências levianas, mentirosas, eu digo isso, porque eu já atuei em alguns casos. Eu preciso destacar o seguinte: eu, como advogada criminal, professora de processo penal, mas antes de tudo advogada criminal, eu tenho toda a liberdade para atuar na defesa de quem eu quiser e de rejeitar também a defesa que eu não quiser. Eu decidi defender vítimas. Então, hora ou outra, eu assumo a defesa de homens que são vítimas, alvo dessas condutas levianas, essas condutas de mulheres que usam ou tentam usar o judiciário e a máquina policial para usar como objeto de vingança pessoal, ou para tentar fazer o cara voltar, ou para conseguir algum benefício. Isso é fato, a gente precisa sim debater, né? Você é feminista, você luta pelas mulheres, você está abraçando grandes defesas, grandes coisas. Sim, mas eu sou uma profissional séria e eu preciso dizer aquilo que está sendo dito aos 4 ventos pelos tribunais. E se você fizer uma pesquisa na delegacia, você vai ver, existe um número pequeno de mulheres que atrapalham a máquina policial, atrapalham a justiça, levando denúncias levianas que 100% são inocentados ao final. Essas mulheres, elas respondem por denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa é um crime que não é de menor potencial ofensivo. É um crime com a pena alta, que pode chegar a 8 anos, tá? De reclusão. Então, ela vai responder, vai ser condenada e vai ter um grande problema na vida dela. E, concomitantemente, ela vai ainda responder, se a pessoa tiver meios e tiver disposição, uma ação civil de reparação de danos, por conta daquela calúnia, por conta daquela denunciação caluniosa, por conta do dissabor, do sofrimento. Eu tive um cliente muito sério, um profissional muito sério de Nova Friburgo, que
foi alvo de uma série de denúncias caluniosas. Os próprios policiais da delegacia foram testemunhas do meu cliente de defesa, tá? Porque vira e mexe essa pessoa ia à delegacia registrar a ocorrência de estupro, ou seja, ela disse na delegacia que foi estuprada, depois voltou para ele, depois disse que foi tentativa de estupro, depois voltou para ele. Enfim, brincava e ficou comprovado na justiça, nas audiências. O meu cliente foi absolvido a pedido do Ministério Público. A acusação pediu absolvição. E ele, meses depois, morreu de câncer e de depressão. Porque ele era uma pessoa muito sensível, vítima. Não foi só vítima dela, foi vítima também de outras mulheres. Mulheres que não representam a nossa sociedade, mas que se você buscar ali no Google, você vai ver que muitas mulheres usam. E o próprio juiz aqui deixa claro isso nas audiências. Isso acaba desviando a atenção da polícia para a análise e urgência da resolução de casos sérios, atrapalha o bom andamento e deixa de proteger quem realmente precisa, que é 90%, né, do que está ali é gente que precisa e muito. Já é difícil conseguir registrar a ocorrência. Quando consegue, imagina. Então, precisamos também trazer à baila esse debate e essa questão de educação. Homens, vocês que foram vítimas, que estão sendo vítimas desse tipo de calúnia, de crime, de denunciação caluniosa, busquem profissionais sérios para colocar os pingos nos is, porque com isso vocês estão ajudando as verdadeiras vítimas a terem mais atenção da máquina judiciária e da máquina policial. E mulheres como eu, que advogam de forma combativa, tenho sido alvo de outras mulheres que querem me condenar por conta de ter assumido casos, vez ou outra, de homens. É como se eu não pudesse mais advogar para homens. Tem isso, né? doutora? Tem isso. Isso falar num programa específico. Mas, em apertada síntese, é muito importante que a gente fale, sim, sobre essa questão. Doutora, evidentemente que esse é um assunto inesgotável. Sim, sim, a gente só passeou. Exatamente. Conforme você muito bem disse, em apertada síntese. Sim. Tentando... Jogamos ali. Isso. Provocamos o o telespectador, a telespectadora, nessa questão que precisa ser tratada permanentemente. Sim. Não podemos nos acomodar, e eu diria, de certa maneira, compactuar com todo esse cenário de extrema violência, mais do que contra a própria mulher, também, né, de banalização da vida e de ficção. Você é corajosa, você provoca, você estabelece o contraditório. Porque, de uma forma geral, o comportamento da sociedade é exatamente parcial. Sobretudo de alguns veículos de comunicação que deveriam ter uma postura jornalística imparcial. Isto posto, quero os seus rápidos comentários acerca de uma situação ou de um cenário que lhe é muito afeto, que é, vamos dizer assim, as movimentações políticas. Temos tempo para isso? Pouquíssimo tempo. Que neste ano, evidente... Já mudei meu lado do cérebro. Boa, doutora. Este ano, inclusive, teremos muitas, vamos dizer assim, situações e eu diria, oposições e radicalismos e intransigências no decorrer do processo que culminará com as eleições semigerais, exceto para vereador e prefeito municipal. Uhum. E conforme eu também disse na minha abertura, recentemente celebramos 90 anos de instituição do voto feminino. Essa conquista das mulheres ainda é pouco valorizada pelas mesmas? Sim, por algumas.
Porque nós não temos a cultura de discutir política ou de encarar a política como um tema que seja destinado às mulheres. Sim. Né? Sim. É importante, é muito importante que a gente entenda como foi essa luta pelo processo, né, do sufrágio, do direito ao voto feminino, né, de eleger e ser eleita. E o que eu ia dizer aqui, antes de você me perguntar isso, é que seria muito interessante... Posso concluir? Por favor, doutora. Seria muito interessante se todos nós tentássemos enxergar o valor das mulheres, não só no cenário político, como no mercado de profissional, empresarial. É muito importante que a gente dê mais valor às empresas de mulheres. Boa. Né? Por Boa, exemplo, doutora. eu hoje estou aqui, tenho que render homenagens a uma mulher, a Ana, dona do Prata Brasil. Sim. É uma mulher que luta, uma mulher competente, uma friburguense que cuida disso aqui, e devemos bater palmas e, se puder, comprar com ela. A comida, a livraria, vamos tentar sim privilegiar as mulheres para buscar essa equidade, para buscar essa paridade. É claro que a gente tem que respeitar as igualdades e as desigualdades na medida em que elas se impõem. Você não vai colocar uma mulher para fazer a mesma prova física para o concurso de polícia que um homem. Logicamente. Né? Mas... concluindo aqui o raciocínio, as mulheres precisam entender o poder que elas têm nas mãos de votar e ser votada. E que foi uma conquista realizada com muito sangue, com muito suor, com muita lágrima, com muita subserviência de muitas mulheres. Né? Começou podendo votar a viúva com renda própria, a mulher, né? Era assim, a mulher, ela era um objeto do homem, para viajar precisava da autorização do marido e depois para votar ela tinha que ter renda própria. Enfim, hoje podemos votar e ser votadas. Mulheres, vamos tentar fazer valer essa conquista, né? E recentemente, numa pesquisa divulgada no jornal A Voz da Serra, que é o Diário de Nova Friburgo, se tem a notícia de que no mercado corporativo, as mulheres têm maior grau de instrução. Entretanto, ocupam menos cargos gerenciais. Existe este preconceito, eu diria, profissional no mercado, doutora? Sim, falei isso numa opinião pública. Acho que em dezembro ou novembro, as mulheres, quando ocupam, né, esses cargos de liderança, ocupam em seu menor número, claro, que a gente tem visto, né, na estatística séria. Sim. Elas ganham menos. As mulheres têm muito mais formação do que os homens. Os resultados das mulheres líderes são resultados mais positivos. E isso tudo baseado em estatística e pesquisa séria. Exatamente. Tá, e as mulheres, quando são levadas a esses cargos, o que o mercado procura? Que elas se masculinizem, que elas assumam uma postura mais próxima dos homens. Ela não pode... tem uma pessoa que fala muito bem, que é a Gabriela Prioli, que é uma advogada, era advogada, hoje ela é uma apresentadora, âncora de um programa, uma comunicadora que fala muito de política. Ela falava que durante muito tempo ela tinha que se masculinizar para ser respeitada. Agora não, ela ocupou o espaço dela e ela é ultra mega feminina, bonita, exuberante, e está ali mostrando que a mulher não precisa se masculinizar e se esconder atrás de um charuto ou de um terno para ter respeito dos seus subordinados. Exatamente. Olha, essa sua abordagem me sugere uma pauta para um programa mais adiante. Ao invés de tratarmos de violência doméstica, trataremos de outras violências que acontecem, como essa do mercado profissional, corporativo, no exercício das profissões, sobretudo liberais, conforme você disse Sim. anteriormente, porque trata-se também de uma violência. E a sua observação é extremamente precisa, em que, vamos dizer assim, o mundo dito machista exige que as mulheres tenham um comportamento próximo ao perfil masculino para ocuparem cargos
de gerência e de chefia, o que absolutamente não cabe. Tanto é que... É mais uma violência. Sem dúvida, conforme disse, tanto é que as mulheres, no exercício da mesma função dos homens, tendo o mesmo grau de instrução, competência, responsabilidade e honestidade, se sobressaem muito mais. Não obstante, doutora, os casos que envolvem corrupção com mulheres são infinitamente menores na política pública brasileira. Então, é uma temática que retomaremos numa próxima visita, numa próxima aula que você aqui conceder. Nós temos que encerrar, porque já estamos nos acréscimos. Queremos agradecer, lisonjeados e prestigiados a sua presença, até porque, conforme Pablo Machado agora vai mostrar nesse take, você veste um lindíssimo sapato na cor... poderia lilás. Ser lilás. Roxo. Roxo, isso. Me parece ser mais adequado. A cor de 2022, tá? É? A cor de 2022. Excelente. De acordo com a doutora Ana, uma amiga minha que cuida dessa coisa de coloração. Excelente. Que orna também com o figurino deste apresentador que veio com essa camisa lilás a seu pedido. Júri, eu agradeço muito o afeto demonstrado, mas eu queria encerrar dando só um recado para as mulheres. Por favor, para aquela câmera. Aquela ali. Mulheres, entendam, não se submetam ao julgamento das outras mulheres, da sociedade em geral, por você que sofre alguma violência, não ter tido condições ainda de denunciar numa delegacia policial. Às vezes, o agressor é a única pessoa que nos dá a mão. Às vezes nós só temos aquele agressor na vida para conduzir a nossa casa e para ajudar ainda na alimentação e no teto para as crianças ou tantas outras necessidades. Então, entenda, você não está sozinha. Existe todo um aparato Teclimulher, o feminismo, uma série de movimentos para você se curar, ter condições de ter um pão, uma farinha, uma banana para os seus filhos, um teto para morar, antes de começar a percorrer o caminho da denúncia, que é um caminho que precisa ter força, estrutura e conhecimento para ser percorrido com sucesso. Então não vamos condenar quem ainda não conseguiu denunciar, porque às vezes, no momento, ela só tem a mão do agressor. E, para encerrar, mulher, entenda, dos amores que eu tive, o melhor de todos foi o meu próprio. Então tenhamos esse mantra para conduzir a nossa libertação. Sensacional, doutora. Repita. Dos amores que eu tive, o melhor de todos foi o meu próprio. Acompanho ipsis literis esta sabedoria, ao mesmo tempo que lhe entregamos este mimo como forma de um pequeno agradecimento pela sua honrosa presença. Excelente, merecido, simbólico, mas muito sincero, que lhe é merecedora, evidentemente. Precisamos encerrar, estamos nos acréscimos, e só para que também fique registrado que no Dia Internacional da Mulher, há 14 anos passados, este programa iniciava a sua trajetória, levando até você informação de utilidade pública que fazem diferença. Entrevistando mais de 1.500 convidados, tratando dos mais diferentes temas durante esse período, alcançando a edição de número 732 nesta gravação. Vale o registro, até porque a nossa missão, a nossa saga, o nosso comprometimento, sobretudo, é com a verdade, com o jornalismo ético e responsável. Encerro definitivamente, rogando a Deus Pai Todo-Poderoso, a Santa Rita e a Nossa Senhora Padroeira da nossa convidada, que continuem protegendo, abençoando e iluminando
as mulheres e mães, sobretudo, que têm um amor absolutamente incomparável em relação aos demais. Não se nasce mulher, se torna mulher. Já dizia a filósofa francesa Simone de Beauvoir. Por Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.